Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem falado, né, na verdade, das nossas rodas de conversa. Talvez seja o assunto mais perguntado. Domingo, o Denis estava comentando sobre... Quem tem domingo? Quem não veio? Estava onde, gente? Disse sábado, domingo. O Denis estava falando sobre Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus e, através da voz de Deus, foi direcionado para viver a promessa na vida dele. Só que a gente sempre fala, né? Ouviu a voz de Deus, né? Quem não ouviu falar? Eu ouvi a voz de Deus. A gente fica pensando, como é que eu ouvi a voz de Deus? Já parou para pensar nisso? Porque se tem uma coisa que a gente quer saber, como é que é a voz de Deus? Não é verdade? Tu nunca pensou em falar isso? Às vezes a pessoa está aqui falando que o Senhor me disse, mas disse como para ela? Quantas têm essa dúvida ainda? Como é que é a voz de Deus? Você tem essa dúvida às vezes? Será que é Deus? Será que não é Deus? Será que é a minha vontade? Será que é a intuição? Seu sentido? Como é que chama tudo isso? Porque saber se é a voz de Deus é algo tão importante. Porque se Abraão não soubesse que era a voz de Deus, talvez ele tivesse parado no meio do caminho e não tivesse vivido tudo aquilo que ele viveu com Deus. Por isso é muito importante a gente saber reconhecer a voz de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite, sobre como a gente reconhece a voz de Deus. Como eu sei que é a voz de Deus, como eu sei que não é a confusão da minha cabeça, como eu sei que não é uma opinião que eu escutei, como eu sei que isso não é o meu coração, a minha vontade. Vocês já se perguntaram sobre isso? Todo dia, irmã. Quem mais se pergunta sobre isso? Será que é Deus? Daí tu pega aí, tem uma decisão para tomar, alguma coisa para decidir, e tu pede para Deus uma resposta e alguma coisa fala contigo e tu não sabe se é Deus, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu não fazer nada. Isso acontece com vocês? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho, porque é muito importante a gente caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Aliás, é o lugar mais seguro para você estar, sabia? É debaixo de uma palavra de Deus. O lugar mais seguro para a gente estar é debaixo da vontade de Deus. Abraão viveu debaixo da vontade de Deus. Noé construiu uma arca quando não tinha chuva, debaixo da palavra de Deus. Como ele sabia que era Deus? Que tanta certeza ele tinha que era Deus falando com ele. Ele podia passar o maior amigo do mundo, construir a arca, aquela arca pronta, mas ele tinha uma convicção no coração dele. E é isso que nós temos no nosso coração, uma convicção de quando é o Espírito Santo falando com a gente, para que a gente não erre. Amém? 1 Samuel 3, abre lá comigo. 1 Samuel fala de um menino muito pequeno chamado Samuel. Samuel, ele estava dormindo. Até eu não vou ler tudo aqui com vocês, mas Samuel estava dormindo, quando de repente uma voz falou assim para ele: Samuel, Samuel. Quem já ouviu essa história? A gente aprende essa história lá na escola bíblica dominical. Quem sabe que é a escola bíblica dominical? Só os meus dinossauros da igreja. Escola bíblica dominical, né? Domingo de manhã, nós ir para a igreja aprender, né? Era bom, né? Saudade do domingo de manhã. E a gente aprendia a história de Samuel. Samuel, ele foi acordado. Samuel, Samuel. Então Samuel se levantou com essa voz, foi até Eli e falou. Eli estava dormindo em outro lugar. E ele falou: Eli, estou aqui. E Eli disse para ele: não sou eu que estou te chamando, volta a dormir. Samuel voltou a dormir e uma voz chamou: Samuel, Samuel. E novamente Samuel se levanta e ele chega até o profeta Eli e fala: estou aqui. E ele fala: não estou te chamando. Então Samuel volta para dormir na terceira vez: Samuel, Samuel. Samuel vai até Eli e ele fala: eu acho que é o Senhor querendo falar contigo, viu, Samuel? Quando essa voz de novo te chamar, tu diz: Senhor, pode falar, o teu servo te ouve. Então mais uma vez essa voz chamou: Samuel, Samuel. E Samuel entendeu que era a voz de Deus. Então por muito tempo a gente achou que a voz que vinha falar com nós era assim: Bruna, Bruna. Alguém já escutou essa voz chamando vocês? Sim ou não? O Denis contou, né, que faz um mês atrás ele estava dormindo, 6 horas da manhã, uma voz chamou: Denis, Denis. E ele olhou para o lado, estava dormindo. E era o Senhor falando com ele. Só que nem sempre dessa maneira que o Senhor vai falar com a gente. Porque a gente espera que
seja assim. Senhor, eu preciso de uma resposta. E o Senhor vai dizer: olha, Cássia, estou aqui, Cássia, eis que te digo de mim mesmo. Nem sempre vai ser assim. A maneira como Deus age na nossa vida é particular. Nós somos individuais para Deus, e a maneira que Ele fala com a gente é individual. Então existem várias maneiras do Espírito Santo falar com cada uma de nós. E nem sempre vai ser assim, com essa voz audível, forte, como um trovão. Não. E nós vamos descobrir hoje quais são as maneiras com que o Espírito Santo fala para nós. Como muitas de nós não escutou essa voz chamando o nome, a gente acha que Deus nunca falou com a gente. Você já parou e pensou assim: mas por que Deus fala tanto com ela, nunca falou comigo? Por que Deus fala com minha irmã, com fulano, com ciclano, e comigo Ele não fala? Eu quero te dizer, Deus tem prazer em falar com seus filhos. Ele quer falar contigo. E talvez Ele já está falando há muito tempo. Tu que não está escutando. Tu que não está entendendo que é Ele falando contigo. Porque o Senhor, Ele tem prazer em se comunicar com a gente. Só que se nós não escutarmos a voz dEle, ouvirmos o que Ele está falando, nós nunca iremos andar debaixo da vontade dEle. Andaremos na nossa vontade, no nosso caminho. E a nossa vontade, o nosso caminho só vão nos levar para um lugar de frustração, decepção. Mas quando nós entendemos a voz do Senhor e caminhamos em cima dela, nós andaremos no caminho da promessa. Coloca aí para nós Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Diz assim, vou ler aqui: quer você ande para a direita ou quer você ande pela esquerda, a voz de Deus sempre te mostrará o caminho. A voz de Deus é quem tem que guiar o nosso caminho. A voz de Deus é quem tem que direcionar para onde nós vamos ou para onde nós não vamos. É a voz de Deus. A voz de Deus é o GPS da nossa vida. Gente, como é que vivia antes o GPS? Meu Deus, como que sobrevivia? Hoje vai em qualquer lugar com o GPS. Ele te mostra até qual é o trajeto que vai estar com o trânsito. Qual é o lugar que vai ter buraco, gente, o GPS mostra. Eu quero te dizer essa noite, o Espírito Santo, a voz de Deus é o teu GPS. É Ele que vai direcionar a tua vida para que tu não se perca no meio do caminho. Antes, sem o GPS, nós andávamos perdidos fazendo perguntas. Quantas voltas desnecessárias nós damos? A gente dava sem o GPS antes. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Quantas voltas desnecessárias de dar a tua vida por não consultar o GPS com o Espírito Santo? Quantos caminhos tu tem que fazer de volta porque tu não consulta o Espírito Santo? Quantas decisões tu tem que voltar de novo e retomar porque tu não escuta o Espírito Santo? Quantas decisões tu tem que de novo voltar, porque voltar uma rota, meu irmão, é perda de tempo, gasta gasolina. Voltar uma rota na nossa vida requer esforço, tempo, tudo de novo. Eu poderia ter ido direto no lugar certo se tu tivesse consultado a voz de Deus. Quantas coisas a gente faz e se arrepende porque fizemos a nossa vontade? Quantas decisões a gente toma e se arrepende porque não consultamos o GPS Jesus Cristo? O Senhor é nosso GPS a ponto de colocar placas no meio do nosso caminho. É Ele que sinaliza: vai para esse lugar, não vai para esse lugar. Faz, não faz. Compra, não compra. Esse GPS do compra, não compra, mas a gente nem quer ouvir, né? É ou não é verdade? A gente não quer perguntar para Deus, a gente quer comprar e comprar depois. Quantos de nós têm sofrido financeiramente por lutas financeiras porque fizemos gastos que não consultamos a Deus? E depois a gente pergunta a Deus por que Ele está deixando eu passar por isso. Só que quando era para a gente consultar o Senhor, nós não procuramos Ele. E colocamos a culpa em Deus em decisões que nós tomamos. Vivemos culpando Deus, sendo que a nossa busca tinha que ser primeiro antes de tomar a decisão, não depois que nós tomamos. Então aqui está dizendo: nem para a direita, nem para a esquerda, tudo que você for
vocês querem saber qual caminho que devo andar? Como eu sei que é a voz de Deus? Primeira coisa que eu sempre bato na tecla aqui: intimidade. Vocês vão ouvir eu falando sempre isso. Intimidade. Não tem como eu conhecer alguém, ouvir a voz de alguém, reconhecer se eu não conheço ela. Ou se eu falo com ela de vez em quando. Às vezes a gente está em algum lugar e escuta uma voz, como isso? Deixa eu ver, parece fulano. Ah, não é. Porque é alguém que nós conhecemos, mas não temos intimidade. Agora, se nós conhecemos bem, quem é casado aqui, pode ter 100 homens aqui. Tu vai saber como é o teu marido. Porque tu conversa todo dia. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Senhor, direciona a minha vida. Senhor, mostra o que eu devo fazer. Mas eu não tenho relacionamento com Ele. Tu pode te confundir nessa conversa. É todo dia. É todo dia. Mas, Bruna, como é que o Senhor fala comigo? Como é que esse relacionamento? O Senhor deixou a Bíblia. A Bíblia. Minha irmã, qualquer coisa que tu quiser saber da tua vida está na Bíblia. E hoje tem a tecnologia. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Google, os filhos, né? Eles escrevem no Google, coloca no homem da igreja. Eles vão dizer? Google, o que a Bíblia fala sobre casamento? Google, o que a Bíblia fala sobre dinheiro? Use a internet a teu favor. Ela vai te direcionar até onde está dizendo na Bíblia. Ele fala na Bíblia, abre ela, folheia. É isso que o Senhor fala. Ah, é isso. Primeira maneira de a gente saber qual é a voz do Senhor é a intimidade. Precisa ter constância. Porque se não tiver constância, pode ser que a gente se confunda. E todos os conselhos aqui que estão na Bíblia foram inspirados por Deus. Homens que escreveram ela, inspirados por Deus. Porque Deus já sabia que um dia essa palavra ia chegar até ti. Ia chegar até ti. E tu ia estar perdido. O Senhor nos encontrou perdido no meio do caminho. Quantas de nós foram encontradas perdidas no meio do caminho? Eu adorei aqui aonde nós estaríamos se não fosse Jesus, aonde nós estaríamos perdidas. Só que o GPS do Senhor nos chama essa noite para dizer: eu quero arrumar a rota de novo. Eu quero te colocar no trilho da onde nunca deveria ter saído. Das tuas escolhas erradas, decisões erradas que tu tomou. Então, intimidade e Bíblia. Nós precisamos entender a voz de Deus tendo intimidade, lendo a Bíblia. Mas muitas vezes tem uma coisa que nos impede de ouvir a voz do Senhor, que são as distrações. Muitas vozes concorrem com a voz de Deus. A voz da amiga, a voz do outro, a frase pronta do Instagram, a intuição, a nossa vontade. Porque quando está morrendo de vontade que alguma coisa aconteça, tu vê sinal em tudo. Tu vê resposta de Deus em tudo, meu irmão. Então, nós estamos perguntando para Deus: Senhor, o que tu queres para que eu faça? Mas a nossa vontade está ali: ai, faz isso. Compra, negocia, namora, se junta. Porque todas as vozes vão querer confundir com a voz do Senhor. É por isso que nós vamos conhecer a voz dele. Tirar as distrações para ouvir a voz de Deus. Sabe qual é a voz que nos confunde quando o Senhor nos dá uma palavra? É a voz do medo. Tem muitas pessoas não vivendo o que Deus tem porque estão ouvindo a voz do medo, a voz da incredulidade, a voz da rejeição. O Senhor está dizendo: vai, foi eu que te ordenei, eu que te falei, mas aquela voz da rejeição diz: tu vai passar vergonha, tu vai ser chacota, não vai dar certo, isso é loucura. Quantos de nós não vivemos o que Deus tem para nós, porque escutamos todas as vozes, menos a voz de Deus? Quando a gente está muito confuso, sabe o que eu digo? Quando estiver precisando de uma resposta, não sei vocês, mas a gente precisa de uma resposta de Deus, né? Só que a gente fica confusa, sabe o que tu faz? Como é que eu calo todas as minhas vozes? Mata a tua carne. Mata a carne. Como é que a gente mata a carne? Enchendo o Espírito, alimentando o Espírito.
jejuando, orando. Senhor, minha irmã, na semana se tiver uma coisa muito importante para resolver, entenda que é algo muito importante, pode mudar a tua vida. Vai para o joelho, vai para a Bíblia. Para de ficar horas fazendo coisa que não vai te acrescentar em nada. Você está numa guerra, quem está na guerra para se preparar. Senhor, fala comigo, Jesus. Peço para o Senhor falar contigo. Você não precisa abrir, mas lá em Mateus 14, 22, tem uma passagem muito conhecida. Fala que os discípulos estavam num barco que estava no meio de uma tempestade. Jesus não estava naquele barco. De repente, uma grande tempestade se levanta e eles veem alguém andando lá no fundo, caminhando no meio da água, e eles começam a gritar: é um fantasma, quem está vindo aí? Gente, não vamos julgar eles, né? Mar, aquela tempestade, aquele vento, de repente é uma imagem vindo na tua direção, tudo escuro, assombração, algumas versões falam. E daí o Senhor fala: calma, sou eu que estou falando com vocês. Sabe o que Pedro fala? Senhor, se é tu mesmo, me dá um sinal. Faça com que eu ande sobre as águas. Se é tu mesmo que está falando, porque este barulho, essa tempestade, esse vento está me confundindo. Às vezes, a gente até tem intimidade com o Senhor, nós lemos a Bíblia. Nós vemos a igreja, nós oramos. Mas a tempestade do dia, as dificuldades que a gente encontra, faz com que a gente não consiga escutar a voz de Deus. Os problemas, sabe? Não tem dia assim que parece que aquele dia só quer que acabe. Não tem? E daí tu dá uma resposta de Deus, uma direção de Deus, só que tu não consegue escutar a voz dele. Não é porque tu é um moleque carregador, ou porque tu não busca, mas é porque a tempestade está demais. E daí é difícil a gente conseguir ouvir a voz de Deus no meio de tanta luta, de tanto problema, não é difícil. Olha o que Pedro fez: Senhor, me dá um sinal. Não tem problema a gente pedir um sinal para o Senhor. A gente não pode viver de sinal. Ah, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Mas não tem problema, Senhor. Tem tanta coisa na minha cabeça, Senhor, está tudo tão confuso. Eu não sei se eu devo ir embora. Me dá um sinal, Jesus. Peça um sinal para Deus e comece a orar. Senhor, abra meus ouvidos e os meus olhos espirituais para entender o que o Senhor falou comigo. Me mostra, Senhor, se é para eu fazer tal coisa ou para mim não fazer. Me dá um sinal. O Senhor vai te dar. A Bíblia diz que a gente não recebe o que a gente usa a pedir. Senhor, me dá um sinal, Deus, o que tu quer para a minha vida, Jesus. Deus vai fazer coisas loucas que tu não vai nem imaginar, vai falar de maneiras que tu nem imagina. Quando Pedro recebeu aquele sinal, ele falou: anda sobre as águas que eu vou te provar, Senhor. Pedro começou a desfrutar de algo que eu nunca desfrutei. Ele começou a viver o milagre, porque andar sobre as águas é um milagre. Minha irmã, eu sei que tu quer viver muitos milagres na tua vida, mas para isso acontecer, tu precisa confiar na voz do Senhor te direcionando. Senão não tem como viver milagre sem ouvir a voz de Deus. E olha o que acontece: o Senhor fala para Pedro: vem, confia em mim, sou eu que estou falando contigo, vem. Só que no meio do caminho começou aquele barulho daquela tempestade e Pedro resolveu olhar para o lado, ouvir o vento e ele afunda. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós não ouvimos o que Deus tem para nós, recebemos a direção, mas no meio do caminho nós começamos a desacreditar no que Ele disse. Começa a ter os problemas porque a gente acha que toda a promessa de Deus não tem problema. Lembra que eu falei aqui já no domingo? O caminho da promessa é o caminho da promessa é o processo. Só que no processo a gente acha que não é Deus mais. E de repente tira os olhos dele, a gente afunda e deixa de viver o que Deus tem para nós. Tem promessa para ti. Só que tu precisa estar atento à voz do Senhor e não tirar os ouvidos dele, os olhos dele. Pedro afundou. E Jesus pegou nas mãos dele afundando e disse: que pequena fé é essa, Pedro? Sabe o que Deus disse? Deixa eu viver aquilo que eu tinha para ti por medo. Eu já não te dei um sinal, eu já não disse que sou eu. O que mais eu preciso fazer? Quando eu fui ver o processo de Deus em Criciúma, eu achei que ia ser um mar de maravilhas. Nossa, tinha uma promessa para nós lá.
me vi sozinho no apartamento de 80 metros quadrados, nem isso. Sem ninguém, e falei, Deus, é essa a promessa? Quando eu queria buscar um remédio, eu não tinha ninguém que buscasse porque eu não conhecia ninguém. Quando eu queria uma amiga para tomar café, não tinha ninguém. É essa a promessa, Jesus? Deus me disse, só não tira os olhos de mim, eu sei o que eu estou fazendo. Foi eu que disse, então continua. Muitas vezes eu falei para Deus, vamos embora. Será que vamos embora? E a nossa conversa era, vamos orar. Vamos ver se a gente ir embora. O Senhor fala, não, só um pouquinho. Foi eu que disse, permaneça. Minha irmã, foi o Senhor que disse para ti, permanece. Não tira os olhos dele, eu sei a luta que tu está passando, mas tu não está sozinho. O diabo quer que tu afunda nessa. Não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas percebe que mesmo conhecendo Jesus, ele ficou confuso. Então você vai ficar confuso. No meio da tua caminhada, tu vai ficar confuso. Eu ainda falei, eu tive um café do louvor ontem. Eu ainda falei para eles, né? A gente se empolga tanto quando vai casar, deu exemplo do casamento, né? A gente vai casar, a alegria, a preparação, a festa, os convidados, aquele dia. Só que tu casa. E essa festa é todo dia, gente? É todo dia? A gente vai desistir porque essa festa não é a mesma todo dia? Não vai, porque existe um propósito muito maior. Nem todo dia vão ser flores na tua vida. Nem todo dia vão ser flores. Por isso que se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós não vamos resistir aos dias ruins. Então não esqueça, o Espírito Santo, ele é sinalizador da tua vida. Sabe, ali o que o Senhor pediu para Pedro foi um desafio, né? Tu acreditar que alguém mandou tu andar sobre as águas é um desafio. Às vezes o que Deus vai pedir para ti é um grande desafio. Tu vai dizer, não é possível, Deus. Não, Deus, isso é loucura da minha cabeça. Muitas vezes o Senhor vai querer te tirar do barco. O que é o barco? O que é o barco para eles? Um lugar seguro. Porque ele é balançado, lembra? Mas o Senhor quer muitas vezes nos tirar do barco e fazer andar por cima das águas. O que é andar por cima das águas? É viver no lugar de milagre. Então sair do lugar seguro para viver no lugar de milagre. É só ter certeza mesmo que é a voz de Deus. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós não queremos viver o que Deus tem para nós, porque às vezes é loucura. Deus nos pede umas coisas que é loucura muitas vezes. E nós somos muito firmados naquilo que é possível, porque aquilo que é possível nós temos controle. Agora aquilo que é impossível, só o Senhor tem o controle. Então Jesus disse para Pedro, até agora eu estava vivendo o que eu te prometi, mas no meio do caminho tu afundou. Então se no meio do caminho tu começar a estremecer, a duvidar, tu vai afundar. Não duvide da voz de Deus. Tem coisas que Deus já te falou, mas agora eu digo. O problema é que a gente quer que Deus fale para nós alguma coisa que Ele mostra tudo, né? Tipo, eu queria que Deus falasse, sai aqui da tua terra, vai lá para Criciúma, que eu vou fazer isso. Mas se Deus falar, eu não ia fazer. Se Deus não falasse tudo que Ele ia fazer, eu não ia. É por isso que Ele não fala, porque requer de nós obediência, fé. E fé é viver aquilo que nós não estamos vendo. Porque viver o que a gente está vendo é muito fácil. Por isso que nós fizemos viver o impossível de Deus, ouvindo a voz dEle. E olha só o que Deus diz, lá em Romanos 8,16, procura aquele para nós. Mas como é que é, né, Bruna? Como é que é essa voz, então, como é que eu vou ter tanta certeza que é Jesus falando comigo? Romanos 8,16 vai dizer assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aqui está dizendo que o próprio Espírito de Deus se une ao nosso Espírito e testifica, ou seja, o Espírito de Deus, quando nós temos intimidade com Ele, buscamos Ele, se une ao nosso Espírito e nós sabemos que é Ele. Existe uma
uma convicção, é uma coisa muito forte no teu coração. Tu já sentiu isso? É uma coisa muito forte dentro de nós quando Deus fala com a gente. A gente sabe que é Deus. É uma voz que está falando contigo, tu não consegue explicar, mas tu sabe que é Deus. Quem já sentiu isso? Uma voz, uma convicção. Eu tenho certeza que é Deus falando comigo. Porque ele está dizendo que quando o nosso espírito se une ao Espírito de Deus, não tem como a gente não saber que é Ele. Tu pode até ter medo, mas tu sabe que é Ele falando contigo. E só o Senhor tem algumas maneiras de falar com a gente. Eu vou dizer para vocês aqui algumas maneiras. Às vezes é Samuel, mas às vezes ele sonha. Deus fala muito comigo em sonho. E tu pode perguntar, mas como sabe que esse sonho não é Deus e não é tu? Tu sabe? Porque o teu espírito está ligado ao espírito dele. O teu sonho, tu acorda, às vezes, né? E depois tu te esquece. Mas quando é Deus falando, aquilo vai começando a te incomodar. E às vezes tu não sabe o que significa, mas deixa eu te dizer, o Senhor não vai te deixar no escuro. Ele vai dar um jeito de te revelar esse sonho. Seja para ti, seja para alguém. Então Deus fala muito em sonho. E eu peço para Deus fala comigo em sonho, porque é o jeito que eu mais sei querer. Em sonho. Só que quando Deus dá um sonho para ti, presta atenção no que eu vou dizer. Não é para te dar medo, dependendo do sonho. É para te orar sobre, vigiar sobre. O Senhor fala em sonhos, então. Se o Senhor nunca falou contigo, peça para ele, o Senhor fala comigo. Gente, tu vai saber quem é Ele, porque o teu espírito ligado é o Espírito de Deus, vai ter uma convicção que é Ele. Que é Ele. E hoje, quando me veio uma vontade de balançar a mulher desse sonho esse ano, porque o Senhor dá o sonho para nos sinalizar aquilo que Ele vai fazer, para a gente não ter medo, para confiar que é Ele que está fazendo. Então, muitas vezes o Senhor fala com a gente em sonhos. Outras vezes, o Senhor usa pessoas. Ele usa profetas. Ele usa pastores, pregadores, homens e mulheres de Deus que não têm microfone na mão, mas são usados por Deus para falar com a gente. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala para alguém que o Senhor não mandou falar contigo. Porque a gente pode estar decidindo a vida de alguém. Isso é muito sério. Mas o Senhor ele dá alguns dos seus profetas. Eu digo que os profetas foram reprimidos nesse tempo, né? Porque se levantou, da mesma maneira que se levantou falsos pastores, falsos padres, falsos tudo, se levantou falsos profetas. Os bons pagaram pelos ruins. Mas o Senhor está levantando uma geração de profetas de verdade novamente. Homens e mulheres de Deus que vêm para nos trazer palavra. Então Ele vai usar às vezes. Ele vai usar. E às vezes a gente diz, Senhor, usa alguém, Jesus, usa alguém, né? A gente diz, não quer uma resposta que alguém venha e vai, sabe, assim, vem o dedo do profeta e bota a cabeça na frente. O Senhor dá os seus profetas. Pode dar medo, porque o medo é protetivo às vezes, né? Nem todo medo daquilo é Deus. Porque é normal a gente ter medo. Ainda mais o novo. E se confiar em quem a gente vê, já não é fácil, confiar em quem a gente não vê. Então pode ser que te dê medo. Mas se é Deus, vai com medo mesmo, Ele vai sustentar. Se Ele apontou, se Ele disse, se Ele te deu direção, meu irmão, pode não haver nada daquilo, mas vai porque Ele vai sustentar. Amém? Vocês estão me escutando? Ele direciona. Faz isso. Não faz isso. Você já pode fazer alguma coisa e dentro do teu coração uma voz que quando a gente era do mundo a gente chamava de sexto sentido. Não sei se sentido do sábio, né? Só quando tu conhece Jesus é o Espírito Santo que não vai mais te largar. Ele não vai mais te largar, glória a Deus por isso. E Ele vai sim te incomodar quando tu estiver fazendo alguma coisa que não é para te fazer. Ele vai. Só que Ele não vai te pedir de fazer. Porque o Senhor ele trabalha com livre-arbítrio, mas Ele vai te orientar. Agora a decisão de fazer ou não fazer é tua. Porque o nosso trabalho é conjunto com o Senhor. Então, minha irmã, antes de fazer qualquer coisa, Senhor, se não for a tua vontade, não deixa. E
E ele vai te incomodar. Porque o Espírito Santo, ele usa o árbitro mais maravilhoso do mundo, que é a paz. Ele dá paz. Pode estar tudo sendo ao contrário, pode estar aquela tempestade, mas ele disse que ele vai te dar paz no teu coração para fazer. Agora, quando não é dele, ele vai te incomodar. Ele vai te incomodar. Nós estávamos numa situação para resolver na casa e eu não estava com paz. E meu marido com a paz dele, mas eu estava sem paz, mas agora nós somos uma só carne e a gente não tem como estar com paz ou não estar com paz. Isso serve para vocês que são casados. Aquilo que o Espírito Santo vai testificar no teu coração, ele vai testificar no coração do marido. E eu não estava com paz. Eu falei, Senhor, assim eu estou de implicância, tira de mim. Porque a gente que é mulher também tem aquela implicância. E eu falei para ele, amor, com muito temor no teu coração. No meu coração eu vou te dizer, o Espírito Santo está dizendo não. E eu vou orar sobre isso. Porque os maiores problemas da nossa vida, a gente só está nele porque colocou a mão sempre no cabeça. É verdade, irmão. Pensa no teu problema. Tu entrou nele sozinho, tenho certeza. Pensa no que está passando. Porque o Senhor é capaz de que ele abre, minha filha, a porta que ele abre, ele escancara, ele te surpreende. Economiza teu botox para se incomodar de graça. Pergunta para o Senhor. Deus, esse relacionamento é para mim? Porque se não é, Deus, arruma no teu coração. Se vai me incomodar, Jesus, porque no começo ele vai ter flores. Tudo é maravilha no começo. Que o diabo não vem vestido de diabo. Ele vem vestido de uma voz que quer ouvir, de um conselho, de um homem bonito. Pergunta para Deus, ele vai fazer questão de orientar. Só se tu nem botou Deus na jogada, ele vai dizer, não me perguntou, não vou me meter. Porque Deus não é malucado. Então ele te direciona. Deus age com paz. Ouvir a voz de Deus é muito mais simples do que a gente imagina. Acha que a gente que mistifica isso, né? Ele está falando contigo essa noite. Ele vai falar contigo esses dias. Uma voz vai falar no teu coração. E tu vai saber que não é tu. Eu não sei quais são as decisões da tua vida que tu tem que tomar. Mas se está em dúvida, não faz nada. Primeira coisa. Está em dúvida do que fazer, não faz nada. Está em dúvida para um dia, não vai para lugar nenhum. Quando a gente tem dúvida, a gente para. E pergunta para Deus, para onde eu vou? Porque se tu não perguntar, está em dúvida e continuar andando desenfreadamente na tua vida, pode ser que o caminho de volta seja muito mais longo, muito mais dolorido. Então está com dúvida do que fazer, não faz nada. Agora, se Deus disse vai, Ele vai te sustentar. Amém? Como é bom, meu irmão, andar com Jesus no caminho, sabia? Como é bom minimizar os erros da nossa vida. Como é bom ter o nosso amigo Espírito Santo para nos guiar. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é nosso consolador, porque quando ele fala não para ti, ele vai te consolar também com não que ele vai te dar. Quando ele fala não para ti, não arromba, porque ele disse não arromba as portas, não sai chutando tudo, mas eu quero. Então vai, então. É tão bom ser guiado por Jesus, é tão bom, porque eu sempre digo, o não ele não é só na hora, mas depois é tão maravilhoso. O não de Deus te protege, está te protegendo. Porque a gente muitas vezes como criança pequena, você começa a ficar sim, sim, sim. A gente quer fazer que nem freguês, né, balcão. Senhor, moço, me dá aí um negócio. Deus, me dá aí esse negócio que eu estou pedindo. Senhor, me dá, me dá. Deus fala, não, isso vai te matar, isso não vai, isso vai te afastar de mim, eu não vou te dar. Mas eu quero, eu não quero. Se Deus disse não, escuta o não dele, está te protegendo. Deus tem coisa muito melhor para te lá na frente do não dele, meu irmão. Eu quero terminar te dizendo, tenha pessoas de Deus para te aconselhar. Tenha pessoas de Deus para te aconselhar. De Deus, isso é um monte, não. Peça para Deus uma pessoa para te aconselhar. E depois que ela te deu o conselho, vai para a Bíblia. Para saber se aquilo que ela te aconselhou está na Bíblia. Peça para o Senhor alguém para te aconselhar. Não peça opinião no Facebook, gente. Não peça opinião no Instagram. Não peça para o Senhor. Senhor, eleja na minha vida alguém. Eleja, Senhor, na minha vida alguém
não vai fazer isso também? Tem pessoas para tu aconselhar, para tu chorar, para tu orar. Peça um nome para Jesus, não o nome que tu quer. Para de escolher o que tu quer nessa vida. Para! Senhor, eu não quero mais nada de mim, Senhor. Eu não sei decidir nada. Não sei nada. Eu falo, quando nós somos conduzidos pelo Espírito, nós somos como uma folha ao vento, nós não sabemos para onde vamos e nem para onde nós iremos, mas é o Senhor que conduz. Tu está debaixo do lugar mais seguro, que é a vontade de Deus, quando Ele direciona. Os caminhos que nós escolhemos são dolorosos, nos levam para longe do propósito de Deus. Ele está pronto para falar contigo. Ele quer só que você esteja atento. Não basta ouvir. Precisa ouvir e obedecer. Precisa ouvir e obedecer. Senhor, eu tenho certeza, eu tenho uma convicção no meu coração que é tudo. Eu não faria isso, mas o Senhor está dizendo que eu vou fazer. Se o Senhor está dizendo lá na frente, não entender, caminha debaixo da voz de Deus. E se for preciso, Ele vai te acordar, te chamando pelo nome. Quantas querem ouvir a voz do Senhor? Quantas querem mais dizer confundidas a partir de hoje? Você não será mais confundida por voz nenhuma a partir de hoje. Por voz nenhuma mais a partir de hoje.